eu me atrevo a dar um último conselho para vocês como solteiros. Daqui a pouquinho vocês serão casados. E aí já é uma nova etapa na vida. E antes da gente entrar numa nova etapa, a gente tem que se preparar antes daquilo que a gente vai fazer. O casamento, eu acho que é a situação mais especial na vida de alguém. Por quê? Às vezes a gente trabalha num lugar que a gente não gosta, mas a gente precisa do dinheiro, então a gente se submete àquele tipo de trabalho. Às vezes a gente está dentro de uma família e a gente não se sente bem, mas nós não escolhemos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa irmã, então a gente tem que viver. E a gente às vezes vai levando a trancos e barrancos, tanto na família como no trabalho, porque as circunstâncias nos obrigam a estar naquele momento. Mas sabe quando a gente se sente verdadeiramente livre? É no casamento. Olha só, vocês não são obrigados a casarem um com o outro. Vocês nem sequer são obrigados a casar algum dia. Nós podemos viver solteiros, livres, durante toda a nossa vida. Mas quando a gente decide casar, a gente decide livremente. Ninguém nos obriga. A gente não casa por causa do dinheiro. Pelo contrário, às vezes a gente nem casa porque não tem dinheiro. A gente não vai casando atrás de dinheiro. Não existe nada que nos empurre, que nos force para casar. O casamento é um desejo que brota do nosso coração, da nossa liberdade. E mais do que ser livre para decidir casar, a gente pode escolher com quem a gente vai casar. A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas no mundo, e a maior parte é de mulher, quer dizer, você ainda tinha mais possibilidades do que a Ana Paula. O seu leque estava reduzido, mas reduzido ainda muito grande, não é? Vamos supor que seja de 4 para 3, ou seja, 3 bilhões de homens, 3 bilhões de homens, você poderia escolher? Tem uns que são padres que não. 4 bilhões, vocês tinham à disposição e escolheram um ao outro. Olha que coisa maravilhosa. A gente não é obrigado a casar, a gente casa porque quer, a gente não é obrigado a casar com qualquer pessoa, a gente pode escolher, Mas não bastasse essas duas coisas, que já é o suficiente para o casamento se tornar muito especial, tem algo ainda maravilhoso, que a gente casa por amor. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer por obrigação, mas não o casamento. O casamento a gente doa aquilo que a gente tem de melhor, para construir algo que tem de melhor. Por isso que a gente diz que o casamento é um projeto divino, porque não existe nada que possa fazer dar errado um casamento. Primeiro porque as pessoas são livres. Eu perguntei para vocês, terminei de perguntar. É de livre e espontânea vontade? Sim, é de livre e espontânea vontade. Vocês, ao casar, estão prometendo amor e fidelidade. É por toda a vida? Vocês estão dizendo, sim, é por toda a vida, por toda a vida. Vocês tiveram condições de escolher essas pessoas, de se conhecerem, inclusive, durante um tempo de namoro. O casamento não devia estar errado, porque ele tem todos os elementos para dar certo. Tudo que se precisa para que um projeto nosso vá à frente, o casamento tem. A liberdade, a nossa escolha e o amor. Mas infelizmente tem casamento que não dá certo. Como é possível? Algo tão sublime, tão desenhado por Deus, não dá certo. É porque as pessoas se esquecem que o casamento ele é construído. Ele não vem de mão beijada. É a nossa liberdade, é a liberdade da outra pessoa, é a nossa escolha. Mas a gente tem que se preparar para as dificuldades que vêm. A gente tem que se fortalecer. O casamento não é feito de risos o tempo inteiro. O casamento não é feito de alegrias o tempo inteiro. Existe um evangelho em que o Senhor diz que o homem que é prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, as tempestades, os ventos dão contra a casa, mas ela não cai. E a gente utiliza também este evangelho para falar do casamento.
Porque o casamento é também esta casa maravilhosa, que é construída sobre a rocha, mas que vem os ventos, que vem as tempestades, que vem as dificuldades. O que eu quero dizer é que vocês têm tudo para o casamento dar certo, só não podem se descuidar das dificuldades que vão vir, que vocês devem estar preparados. Não é feito como um mar de rosas, existem muitas dificuldades. E se eu perguntasse como vou fazer agora para quem é casado, olha a resposta: viver o casamento é fácil? Mas todo mundo casou. Talvez aqui o único que não quer casar seja eu. Os outros, se não casarem, estão doidinhos querendo casar. Embora seja difícil. E vocês têm que saber dessa dificuldade para se prepararem. Uma das grandes tempestades que vem no casamento chama-se filho. O filho vem como um vendaval. É uma bênção, mas ele coloca a nossa vida de perna para cima. É extremamente muito complicado. E há muitos casamentos que vão por água abaixo depois do nascimento dos filhos. Porque os pais não sabem como lidar. Porque não se prepararam para essa situação. E é preciso que vocês saibam que, embora é muito bonito ver o filho no colo da outra pessoa, você pega, é seu sobrinho, é sua sobrinha. Ah, que coisa maravilhosa, é lindo, é lindo. Mas não é você que acorda de madrugada. Não é você que tem que ficar limpando. Não é você que tem que ir para o hospital. Não é. E de repente, quando você se vê nessa situação, isso complica muito. É importante que o homem saiba que para a mulher isso é uma mudança muito grande no seu corpo. A mulher às vezes fica, depois que tem neném, com vergonha de tirar a roupa perto do marido. Porque aquilo que era empinado, às vezes não resiste à força da gravidade. A barriga, neste efeito de crescer e diminuir, às vezes fica com uma estria. E a mulher tem vergonha, ela tem vergonha de poder mostrar o corpo para o marido. E é importante que o homem entenda isso, que não é que a libido diminuiu, nada. É porque a mulher também, ela tem essa questão da autoestima, com a sua vaidade, com a sua beleza, de olhar no espelho, não conseguir se ver da melhor forma e achar que o marido pode não gostar mais, que pode procurar outra pessoa, e aí pode ficar acanhada. Existe também uma mudança hormonal que acontece no corpo da mulher, e o homem tem que saber dessas coisas, para conseguir compreender. Cuidar de filho cansa. Às vezes à noite você vai procurá-la e não vai encontrar. Ela vai estar exausta. Ela vai deitar para fazer a criança dormir e ela dorme. A criança fica acordada. Não tem força. Vocês têm que saber. Tem que saber que a vida religiosa muda quando a criança nasce. A gente já não participa da missa inteira. Às vezes a gente não participa de nenhum pedaço da missa. Você vai para a igreja, a criança está ali chorando, resmungando, e quando você pensa assim, eu vou fazer de conta que não estou vendo essa criança, a pessoa que está do lado, ela vê, e ela fica te olhando, fala assim, você não vai sair com essa menina, quase que dizendo assim, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, está todo mundo querendo prestar atenção, essa criança aqui berrando, chorando, e às vezes nem está chorando, às vezes a criança inventa de falar, nem sabe falar, e começa a gritar no canto da igreja. E eu não vou mentir não, que às vezes atrapalha mesmo. E a gente tem que sair. E depois, quando cresce um pouquinho, corre para um lado e corre para o outro. E você tenta segurar aqui, você tenta segurar lá. Até a nossa experiência com Deus precisa ser reformulada. É preciso entender que o homem tem um calcanhar de Aquiles. Como machos, a gente ainda carrega pelo instinto este desejo esta ideia de predador, de que vai para cima. Mas na verdade nós somos uma grande caça. São vocês quem dominam a gente. A mulher tem o homem na palma das mãos. E eu posso falar isso com autoridade, até na igreja. São vocês que estão nas nossas equipes, à frente das nossas pastorais e tudo. E a gente precisa se sentir cuidado. Então, por mais que tenha uma aparência de um homem muito rude, mas ele vai sentir falta de um carinho, de um aconchego.
O homem ama ser procurado pela mulher. Ser acordado de madrugada e falar, vamos brincar. Ir atrás faz parte do nosso instinto, mas tem hora que a gente deseja ser procurado também. Ter o ego massageado. Então é necessário que você compreenda. Porque talvez para você vai estar bem. Você vai estar falando, tá bem. Esqueceu? Não esqueceu não. Ele está esperando, falando assim, quando é que ela vai me procurar? Quando é que ela vai me procurar? Passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana. Não vai. Fica nesse jogo de não falar, mas de esperar. Então é preciso saber isso. Uma outra tempestade que vem no casamento chama aposentadoria. É quando de fato a gente vive casado. Antes da aposentadoria, a gente passa mais tempo na rua do que em casa. O tempo que a gente passa em casa, a gente passa dormindo. Então, isso não conta. Você sai cedo para trabalhar, a outra pessoa sai cedo também, ou então fica em casa e o outro vai trabalhar, ou a outra vai trabalhar e o outro fica em casa. Chegam em casa já no final da tarde, início da noite, muito cansados para ajeitar as coisas que precisam. Logo vão dormir, passam o tempo dormindo e acordam. E quando vão passar o tempo juntos, ou é sábado e domingo, ou só sábado. Ou se trabalham por escalas, nem tem esse horário. Mas quando se aposentam, aí que casa mesmo. Porque é o dia inteiro, você dorme, você acorda com a pessoa. E tem que estar preparado para isso. Porque o homem que não cozinha inventa de cozinhar. Aí ele fala que a comida não está boa, que o tempero não está mal. Nunca reclamou, mas aí começa a reclamar. Eita, mas esse negócio está picado desse jeito. E inventa de procurar coisa em cima de guarda-roupa. Passar o dedo por cima da haste do ventilador para falar, nossa, como está sujo. Vai falar, mas pelo amor de Deus, quem vai ficar olhando isso aí? Mas é porque como não tem nada para fazer, a pessoa fica procurando. E isso parece muito tedioso e difícil. E sejam preparados para isso. Uma outra dificuldade se chama família. Você não encontrou a Ana Paula vinda do nada. E você não encontrou o Vitor vindo do nada. Existe um problema entre nós. A gente ouve o evangelho que diz, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mas deixar pai e mãe é um jeito de dizer, ele vai deixar a vida de solteiro. Porque quando tem pai e mãe, você está vivendo dentro da casa do pai e da mãe. Deixar pai e mãe quer dizer sair do ninho, cortar o cordão umbilical, mas assumir uma vida matrimonial. Porque não é possível abandonar o pai e a mãe. E a gente não pode, em momento algum, tentar competir o nosso amor com o amor do nosso esposo, da nossa esposa, pelo seu pai e pela sua mãe, porque não é possível fazer. Tomara a Deus que não. Mas é possível, se a natureza seguir, que os vossos pais fiquem bem velhinhos antes de falecerem. E talvez um morra primeiro que o outro. E talvez aquele que ficar precise de cuidados. E como filhos, a gente não pode abandonar os nossos pais. E não é justo que um esposo diga para a esposa, aqui em casa seus pais não vão ficar não. Não, procura outro lugar para eles ficarem. Não vão cuidar, porque eu não tenho obrigação nenhuma. Não é justo que nenhuma esposa diga para o esposo, não sou obrigada a cuidar do seu pai, não sou obrigada a cuidar da sua mãe. Porque embora não seja o seu pai, não seja a sua mãe, não seja o seu pai, não seja a sua mãe, mas é o pai e a mãe da pessoa que você mais ama. E não tem como essa pessoa virar as costas e abandonar aqueles que lhe geraram durante um dia. Pode ser, não é que vai acontecer, que vocês precisam acolher o sogro e a sogra em casa. E o façam com amor, com carinho. Não só por vocês, mas lembrem-se, é o pai e a mãe do homem e da mulher que eu mais amo. Por fim, eu diria,